Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Você sabe como fazer um contrato? O que um contrato precisa ter? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar 8 itens indispensáveis que o seu contrato precisa ter para ser um contrato bem fechado. Meu nome é Rodrigo, eu sou o advogado e é isso que eu vou passar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito em 5. Então pessoal, assim como eu falei aqui antes da vinheta, o vídeo de hoje vai ser focado no que um contrato precisa para ser um contrato bem fechado. E por que eu estou fazendo esse vídeo? A ideia é ensinar um advogado a passar para vocês o que um contrato precisa ter para ser um contrato bom, vamos dizer, juridicamente protegido em si. Recomendo sempre a contratar um profissional para fazer, porque ele sabe o que ele está fazendo. E não tente só procurar modelos na internet, fazer um Frankenstein, pegar um pedaço desse, um pedaço daquele, outro pedaço desse, juntar e falar, esse contrato parece bom, hein? Vou ficar com ele que eu estou protegido. Não. Contratos são artesanais, eles devem suprir a demanda do cliente, o que o cliente precisa e entender qual situação ele está protegendo, tá bom? Então, por exemplo, como eu faço um contrato, um cliente chega com uma determinada situação para mim, eu falo, tudo bem, o que você quer? Beleza, ele vai falar, eu vou saber o que o meu cliente quer, a contraparte, eu também vou saber o que a contraparte quer, e um contrato tem que ser bom para ambas as partes, é um contrato comutativo aqui que ambas as partes estão negociando para fazer um contrato legal. Então não é aquele contrato de adesão igual você vai numa academia, e tem um contrato e fala, você vai poder treinar se você assinar aqui. Isso é um contrato de adesão, aquele contrato que você assina porque senão você não tem como discutir com a pessoa. Eu estou conversando do contrato que as partes podem negociar como elas querem, o que elas querem colocar nessa relação. Então vamos lá. 8 itens indispensáveis que um contrato precisa. Vou começar com a ordem cronológica, pensa num contrato descendo assim, tá? O que um contrato precisa e como ele é estruturado nesse sentido. O primeiro item é a qualificação das partes, tudo bem? Então, a qualificação o que seria? Vamos supor que é um contrato de compra e venda. O vendedor e o comprador. Beleza, né? A gente coloca o quê? Os dados pessoais, RG, CPF, onde mora, profissão, se é casado, o nome da esposa, tá bom? Porque se a pessoa é casada, a esposa tem direito à metade ali, que ela é meieira, então é bom colocar ela também no meio, vamos supor que é uma compra e venda de imóvel, né? Beleza, faz a qualificação completa. Então o primeiro tópico é das partes. Legal, e depois? O outro tópico que tem que ter é do objeto. Do objeto é o objeto do contrato que está sendo negociado. Esse contrato está versando sobre o quê? Ah, esse contrato é um contrato de compra e venda de um imóvel. Beleza, o objeto do presente instrumento contratual é um imóvel situado no endereço tal, com matrícula registral no cartório número tal, ele tem tantos metros de frente, área total, tal. Você descreve o seu objeto contratual. Então esse é o segundo tópico, você identificar do que está sendo trabalhado ali. Legal. Então no começo vai ter lá a qualificação das partes, o objeto, o que vem depois? O valor. Como é um contrato de compra e venda, tem que ter uma cláusula do valor estipulado que está sendo negociado. Beleza, daí você coloca lá, o valor sendo negociado, o vendedor está vendendo esse imóvel, algo desse gênero, por um valor de 400 mil reais. Tal, coloca isso, beleza. Então você estipulou o valor do imóvel. O que você tem que colocar logo em seguida é da forma de pagamento. Por exemplo, o imóvel é 400 mil. Só. Você vai colocar como é a forma de pagamento? Não. Você tem que escrever como vai ser essa forma de pagamento, como vai se dar. Pessoal, a forma de pagamento. O imóvel, o pagamento vai se dar com uma entrada de 100 mil e os 300 mil parcelados em 30 vezes. Então, beleza? Então você estipulou uma forma de pagamento. Tal pagamento vai se dar na conta corrente número tal, em todo dia tal, por meio de cheque, transferência, tal. Então você estipulou como vai ser esse pagamento. Tudo isso, claro, já foi acordado previamente com o comprador e com o vendedor. Legal, então a gente tem as partes, o objeto, o valor e a forma de pagamento. Já foram 4. Faltou mais 4. O que vem depois disso? Partes, objeto, valor, forma de pagamento. Acabou? Fechou o contrato? Não. Tem que ter as obrigações das partes. Como assim obrigações? Por exemplo, as partes têm que se respeitar, as partes têm que zelar pelo bom negócio. Quando precisar de um documento da parte, por exemplo, um xerox, um RG, um documento a parte vai estar disposta a entregar prontamente. Então você coloca como vai se dar essa relação, algumas obrigações gerais nesse sentido. Por exemplo, compra e venda de imóvel tem que se dar por meio de escritura pública em cartório, você tem que fazer num cartório. Esse contrato prévio que a gente faz é uma promessa de compra e venda para dar uma segurança na relação, para depois virar com uma ação de adjudicação compulsória, algo nesse sentido, tá? Mas beleza, por exemplo, então a gente vai ter que ir para cartório como é um imóvel.
Daí nas obrigações gerais eu poderia colocar, olha, considerando que o objeto do presente instrumento trata-se de um imóvel, é necessário fazer por meio de escritura pública para depois ser averbado na matrícula do imóvel em cartório de registro de imóveis. Legal? Então eu posso colocar lá que a parte vai estar pronta depois de 10 dias de que quitou totalmente o débito, a parte vai no cartório. Ou que a parte está prontamente a ir no cartório, algo nesse sentido. Então você estipula obrigações gerais ali, que depende claramente do seu caso concreto. Essa é a ideia do contrato artesanal. Você observa a sua necessidade, a necessidade dos clientes e como proteger dessa forma. Legal, das obrigações. E depois, doutor, o que é necessário um contrato ter? A gente estipula valores, a gente estipula a forma, como vai se dar, o que está sendo vendido, quem está vendendo para quem. Você tem que proteger no sentido de rescisão e multa, ou seja, são mais 2 tópicos aqui para a gente bater no 7. Rescisão e multa, por exemplo, tem disputa de negociação, depois o cara rescindiu. Ah, não quero mais esse negócio. E o cara não vai ter uma multa porque está rescindindo? Você tem que utilizar ferramentas para desencorajar tal atitude, para proteger. Por exemplo, se o comprador desistir, ele vai ter que... A gente vai devolver o dinheiro do imóvel para ele que ele já pagou, mas a gente vai reter aí 10% a título de multa contratual. A gente fez a gente perder o tempo, deixar de anunciar caso para um comprador que efetivamente quer, fez a gente contratar um advogado. Então, a ideia de rescisão e multa é basicamente desencorajar a quebrar esse negócio feito entre as partes, ao contrato feito entre as partes. Legal. Então a gente trabalhou essa ideia da rescisão e da multa. Gente, rescisão contratual existem vários tipos. Por exemplo, tem rescisão justificada, rescisão injustificada. Ninguém é obrigado a permanecer com o contrato. Mas claro que existe daí da cláusula penal, que é a multinha que você pode estipular. Essa multa não pode ser muito abusiva. Então vale um bom critério para desencorajar. 10% eu acho que é um título legal. Tem gente que coloca 20, 25. Já vi um contrato, gente, de 50%, totalmente abusivo. Leva na justiça e quebra esse valor, pelo amor de Deus. Legal. Então, o que mais falta? A gente tem 7, eu disse que eles seriam 8. O foro que vai ser discutido. Todo contrato termina com um foro. O foro é o local onde vai ser discutido caso ocorra uma demanda judicial. Ou seja, você pode colocar o foro onde o imóvel está localizado, onde as partes residem. Por exemplo, se aqui em Indaiatuba, eu colocaria o foro de Indaiatuba. E essa é a estrutura do seu contrato. Então vamos lá, vou fazer uma recapitulação, tudo que a gente trabalhou. Um contrato bem fechado vai ter 8 itens. Vou fazer os dedinhos aqui, ó, das partes. Peraí, não consigo fechar o dedo. Do objeto, do valor, forma de pagamento, obrigações, rescisão, multa e foro. É isso que o contrato precisa ter. Aí você põe aquele fechinho. Isso posto foi assinado por 3 vias, na presença de 2 testemunhas, certifica e dou fé, Indaiatuba, data, local para todo mundo assinar. Comprador, vendedor, cônjuge do comprador, cônjuge do vendedor e 2 testemunhas. Qual que é a ideia de 2 testemunhas? Criar um título executivo extrajudicial. Então é um contrato assinado por 2 testemunhas que tem força executiva. Você pode levar ele no judiciário e forçar o cumprimento dele. Precisa passar da fase de conhecimento em si. Esse contrato é interessante você registrar no cartório para criar mais segurança nele. Se for um imóvel, pode registrar na matrícula do imóvel para comprovar que esse imóvel foi alienado, mas que ainda está pagando, algo nesse sentido. Se o reconhecimento de firma já está de bom tamanho, como eu comentei, como nesse caso que eu dei de exemplo, é um imóvel, teria que ser feito posteriormente via cartório, via de escritura pública de compra e venda, para depois averbar no registro do imóvel, tá bom? Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe um comentário, compartilha com os amigos e eu vejo vocês na próxima. Nesses termos, até o próximo vídeo.